Boa noite a todos, olá a todos. Estamos aqui em mais um programa do Lem Campus. Me chamo Eduardo Adorno, sou do JET BMEC, Rio de Janeiro. Boa noite, meu nome é Letícia Adorno, também sou do JET BMEC. E agora eu vou chamar mais um participante para se apresentar. Boa noite a todos, me chamo Igor Cortez e faço parte do GED aqui da PUC do Paraná, em Curitiba. Pronto, e agora nossa ilustre participante, Juliana. Olá, boa noite a todos e todas. Ilustre é por conta deles, não tem nada disso, mas eu sou advogada, formada em Direito, especialista em contrato pela PUC de São Paulo, trabalho com Direito Desportivo já faz um tempinho e estou aqui hoje para conversar com vocês. É sempre muito especial conversar com alunos e mais ainda de grupos de estudo de Direito Desportivo. Então, espero que nosso bate-papo seja muito legal. Obrigada, Juliana, por aceitar o convite e vamos dar início às nossas discussões. Bem, a primeira pergunta seria se, na sua opinião, qual o maior desafio em realizar um evento tão grande e diversificado como a Copa do Mundo em um país que sofre diversas acusações e denúncias relacionadas a violações de direitos humanos, discriminação e outros e afins? Olha, assim, para começar, tá? Eu vou até falar. Eu quero que vocês se sintam muito à vontade para me interromper, para falar também. Eu acho que é um assunto polêmico, né? E a gente vai entrar em várias questões bem sensíveis, então sintam-se à vontade para falar também, para opinar. E quando eu estiver falando muito, porque como é um assunto que eu gosto muito, a gente às vezes se empolga, então se eu começar a falar demais, vocês me interrompam, por favor. A questão da dificuldade, é lógico que a gente parte de um princípio que um evento deste tamanho ele já é complicado por si só, né? Então, até trazendo do futebol, né, para uma realidade um pouco mais visível para a gente, os próprios campeonatos aqui estaduais, nacionais, eles dão muito trabalho, a gente convive bastante, né, tanto com o jogador, com os clubes, eu atendo clubes, bastante contato com o pessoal das federações, CBF, então já é muito complicado para eles se a gente falar aqui, né, na geografia nacional. Então, uma Copa do Mundo, com certeza, em termos de logística e tudo mais, ela já é muito mais complicada. Agora, quando a gente traz para a questão dos direitos humanos, mais ainda. Então, neste caso, nessa Copa do Mundo, excepcionalmente, eu vou te responder que, para mim, o maior desafio é justamente as acusações são, né, as acusações e as denúncias, porque a FIFA teve que escolher ali em um determinado momento se ia valer a pena para ela ter que lidar com as acusações, com as denúncias, com o clamor público que a gente viu, né, bastante, principalmente agora quando foi chegando mais perto do evento. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a maior dificuldade, além de toda a dificuldade que tem de você realizar um evento mundial com tanto de gente, né? E eu vejo como, acho que o principal evento esportivo e até de evento mesmo, não consigo ver nada próximo assim de uma Copa do Mundo, as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Lidar aí com essa questão dentro do Catar com os direitos humanos, para mim, foi de fato, assim, acho que o maior desafio que a FIFA teve como organizadora. Então, já puxando como um gancho, né, toda essa questão dos direitos humanos, qual seria a responsabilidade da FIFA, né, mediante todas as situações que ocorressem e que viessem a ferir os direitos humanos nesse meio tempo, assim? A gente já sabe de muitas ocasiões que antecederam o início da Copa, mas qual seria a responsabilidade da FIFA diante de tudo isso daí? Olha, é complicado, né, a gente falar um pouco de responsabilidade aqui, porque a responsabilidade da FIFA ela vai se limitar à realização do evento dela. Então, a responsabilidade da FIFA ela vai até onde está o evento que ela está organizando. Quando a gente sai disso, é muito complicado que a FIFA interfira na soberania de um país.
né? Então, em todos os outros países sede que a gente teve até então, a FIFA também não fez isso, e não é agora que ela faria. E aí que está o grande problema. A partir do momento em que você não consegue ser responsável pelo que vai acontecer fora do seu evento esportivo, é complicado. Eu já acho que você tem que fazer essa escolha com muito mais cuidado. Agora, a responsabilidade da FIFA ela vai se limitar ali dentro de campo, dentro do evento, ainda que o evento, né, esteja situado no país. Mas a FIFA ela não pode interferir nas regras internas, na legislação interna. O que a gente viu são situações acontecendo dentro também, né, dos estádios. Então, a gente teve ali casos de torcedores serem tirados porque estava com bandeira de X, de Y, não pode isso, não pode aquilo. Então, aí entra um pouco da FIFA também uma opção, né? Vou fazer vista grossa, não vou entrar em conflito ou não vou deixar a coisa passar um pouco do limite ou não vou, e pelo que a gente tem visto da FIFA, ela está muito conservadora, ela não está deixando muita coisa, está tentando tirar bastante do foco essa questão, né, dos direitos humanos, dos protestos, das manifestações, e meio que lavando as mãos, trazendo essa responsabilidade para ela só relativamente ao esporte, ao evento esportivo. Então, é uma responsabilidade limitada, porque ela não consegue, né, ter essa força para entrar na regulamentação do país, mas também tem a questão da escolha, né? Foi ela que escolheu. Então, tem que lidar com isso também. E, assim, qual o impacto das diferenças culturais entre o Catar e outros países, como, por exemplo, os países ocidentais, quanto à organização do evento? Por exemplo, a venda de bebidas alcoólicas que são proibidas e, no caso, há de se falar de um dever de compatibilização ou já se estaria configurado uma possibilidade de violação à soberania do Catar, no caso do país sede? Olha, eu tenho várias opiniões aqui, algumas conflitantes até, que eu acho que precisam de muita reflexão, porque eu não consigo enxergar as questões, quando a gente envolve, né, o esporte, aqui a gente está falando do futebol, com a questão cultural, com a questão política, eu acho muito difícil a gente separar muito, e mais ainda a gente ter um 100% certo, 100% errado. Então tem que balancear direitinho. Particularmente, eu acho que essa diferença cultural, a gente entra num limbo ali muito delicado, né, para conversar, para falar sobre. Eu tenho por mim que uma coisa, que a nossa cultura, o que nós acreditamos como cultura, a gente cresce e aprende ao longo da vida, não necessariamente por ele ser diferente de uma outra, significa que ele está certo e a outra está errada. Então, quando a gente se propõe a fazer um evento esportivo mundial, né, como é a Copa do Mundo, como é as Olimpíadas, e a gente leva isso para vários países, a gente recebe dentro desse evento as mais diversas culturas, eu gosto muito, eu acho muito legal, eu acho muito bacana, eu acho que tem que ter, eu acho que a gente tem sim que tentar diversificar o máximo possível as escolhas de sede, tentar, é muito legal a gente ver, né, as pessoas que estão na Copa interagindo entre si, então tem muita gente fazendo conteúdo legal de torcedores se conversando, a gente viu várias manifestações até assim geopoliticamente estranhas, de países que a gente sabe que não se gostam, de culturas que a gente sabe que não se gostam muito, mas um torcendo ali pelo outro. Então, eu gosto muito desse mix cultural, eu acho que ele precisa acontecer, eu acho o choque de cultura uma das melhores coisas que o mundo tem, ainda que a gente, por vezes, não consiga muito fazer ele acontecer de um jeito pacífico e gostoso, né? Vira e mexe a gente vê aí uma briga ou outra. Mas eu também não gosto de uma compatibilidade forçada. Eu acho que quando a gente força os países a se adequarem, é complicado.
não sei se a gente chega a falar aí de um menosprezo da cultura local, mas eu acho complicado você ignorar uma cultura local em detrimento de uma cultura, por exemplo, aqui no caso, claramente uma cultura ocidental, a oriental, né? A gente vai suprimir um pouco a cultura oriental para que sobrevaleça a ocidental, que é o que a gente está acostumado. Então, eu particularmente não gosto dessa padronização, digamos assim. Agora, concessões são necessárias quando você tem esses eventos, né, de caráter mundial. Você tem que saber que quando você cedia uma Copa do Mundo, você está chamando turismo, você está chamando pessoas para o seu país. E você não está chamando pessoas que vivem no seu país. Justamente você está chamando culturas de fora. Então, você tem que saber que você precisa fazer concessões do mesmo jeito que o turista tem que saber para onde ele está indo. Se você não vai se adequar na cultura local, não vá. Se você não vai conseguir respeitar a cultura local, não vá. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Tá? Eu acho que, do mesmo jeito que quando a gente recebe gente no Brasil, é óbvio que a gente quer que as pessoas se comportem do mesmo jeito que a gente, que as pessoas se adequem à cultura brasileira, experimentem a cultura brasileira de um jeito gostoso, né? Ali sempre dentro ali dos limites da lei e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente sai, e quando a gente está, por exemplo, falando agora do Catar, que é bem diferente do que a gente está acostumado, nós, como turistas, a gente precisa também entender e ir já sabendo que a gente vai ter que se limitar, né, à cultura, vai ter que se adaptar e vai ter que se adequar. Agora, de violação, eu acho que entra um pouco até na questão anterior, né, da soberania, do quanto a FIFA entra na soberania de um país. A gente viu isso aqui na Copa do Mundo de 2014, na Copa do Brasil. Então, até para vocês, né, do direito, a gente aqui do direito, o STF chegou até, não sei se vocês vão lembrar disso, mas o STF chegou a julgar uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu até anotei o número aqui, a 4.976, para quem se interessar e quiser dar uma olhada, que a Procuradoria-Geral questionou se a Lei Geral da Copa não estava ferindo a soberania nacional. Porque naquela época, e hoje ainda também, nós temos proibição, por exemplo, de beber no estádio. Então, a gente estava... Eu vi muito brasileiro julgando o Catar, tipo, não pode beber, mas aqui dentro do estádio, em algumas regiões a gente pode, em Curitiba, né? Eu sei que pode, eu vivo indo para jogo aí. Agora, aqui em São Paulo a gente não pode, no Rio pode, em outros estados não pode. Então, na época da Copa, a gente precisou fazer uma lei geral, especial de Copa, determinando, inclusive, essa questão das bebidas, porque em vários estados o consumo de álcool dentro de um estádio não é permitido, várias outras questões. Então, nós tivemos isso aqui também. Eles também tiveram lá, né? A gente, até onde a gente sabe, o acordo que eles tinham ali com a Budweiser estava vigente, então ia poder vender bebida dentro do estádio. O que eu já acho um pouco complicado foi, ainda que não surpreenda, tá? Foi essa quebra de contrato aí 1 dia antes, 2 dias antes. Isso eu acho bem absurdo mesmo, assim, eu acho muita falta de respeito até, inclusive, porque uma coisa é você falar, bom, na nossa cultura não pode, não vai ter. Ótimo, mas faça isso antes e não 2 dias antes do evento. Então, tem todas essas questões. A gente teve aqui também essa discussão na época. O STF acaba concluindo que não feria, né, a soberania nacional. E aí a Lei Geral da Copa passa. A gente teve diversas mudanças para que a Copa acontecesse aqui. Então, essa adaptação jurídica dentro de um país, ela com certeza vai ter que acontecer, independente de onde seja a sede. Agora, qual é o limite dela e até onde ela pode chegar, que eu acho que tem que ser muito bem acordado, e aí vai depender muito de quão flexível o país é e de quão flexível a FIFA vai querer ser também. Então, é sempre na boa base ali da conversa, na boa base do contrato.
E a gente percebe que essas discussões vão além só de quem está ali para assistir, mas também entram em questões de dentro de campo. E aí, no caso, você acha ser possível separar o futebol e a política em um evento como a Copa do Mundo? No caso, o que você pensa sobre as proibições da FIFA relacionadas a manifestações de jogadores sobre racismo, direitos LGBTQIA+, etc. Trata-se de uma violação à liberdade de expressão dos jogadores ou está dentro do poder regulamentar da entidade? Olha, é só questão bomba, né? Eu, particularmente, tá? Minha opinião pessoal é de que tem sim uma violação ali de expressão. Eu acho que o que a FIFA tem feito, ela acaba sim por restringir essa liberdade de expressão. A gente viu, né, a FIFA proibindo ali o uso da braçadeira com as cores do LGBTQIA+, diversos relatos de gente que tentou entrar no estádio com a bandeira e não conseguiu, várias outras manifestações. Então, eu acho muito complicado você coibir. Acho até por vezes que você acaba dando um tiro no próprio pé, porque tem, na grande maioria das vezes, você tem um efeito contrário. Então, o seu ato de proibir a manifestação dá uma mídia para isso muito maior do que se o cara só tivesse ido lá com a abraçadeira. Falaram mais disso por conta da proibição do que se ele tivesse entrado, né, a seleção da Alemanha foi uma das principais. Se a seleção da Alemanha tivesse entrado ali com a abraçadeira, tirado a foto, teriam falado muito menos do que depois que a FIFA proibiu. Isso é fato, isso vive acontecendo. Agora, a FIFA, ela pode proibir? Ela pode. A FIFA pode. A FIFA, ela tem ali a soberania dela, ela é uma entidade privada, ela regulamenta o futebol, ela basicamente faz o que ela quer. Lógico que dentro do bom senso, que às vezes falta, mas ela pode. A gente tem no próprio estatuto da FIFA, a gente teve uma inclusão agora, né, recente até de um artigo 3º, que traz um comprometimento com os direitos humanos. Então, é a primeira vez que a FIFA faz de fato, coloca no seu estatuto e se posiciona de fato a favor dos direitos humanos. É uma coisa que a gente não tinha antes e que começou, né, há muito tempo, uma cobrança na FIFA nesse sentido de quando vocês vão se posicionar em relação a isso. Mas, para mim, assim, é um acerto e um erro. Então, no artigo 3º, a gente tem agora esse comprometimento da FIFA se manifestando a favor dos direitos humanos, garantindo isso através do seu próprio estatuto. Então, você tutela os direitos humanos dentro do futebol através do seu estatuto, mas logo no artigo 4º, a FIFA vem ali com um artigo intitulado não discriminação, igualdade e neutralidade. E aí ela fala logo abaixo que todas as manifestações, né, de discriminação, seja em qualquer caráter, em qualquer esfera e de qualquer tipo, elas vão ser recriminadas, elas vão ser passíveis de punição, mas ao mesmo tempo ela fala que ela é neutra, que ela vai se manter neutra, que ela é uma entidade neutra política e religiosamente. O que eu acho, a parte do religioso muito me agrada, né? Aquela coisa do Estado laico, porque se a gente defende que o Estado seja laico, e para mim o Estado democrático de direito e um Estado laico, eles andam ali muito paralelo, né? A gente tem visto isso aqui no Brasil, no nosso contexto político, a gente tem visto bastante esse conflito. Então, eu defendo que a FIFA continue neutra na questão religiosa, porque a gente sabe o quanto o mundo briga, né, entre si por conta disso. Agora, quando ela fala que ela vai ser neutra politicamente, eu acho que ela invalida o que ela acabou de falar no artigo 3º, que ela é a favor dos direitos humanos, porque como que você implementa direitos humanos? Como que você garante direitos humanos? É política. É na política. É através da política. É através das esferas legais? Também. Mas em todo o Estado democrático, você chega nas esferas legais através da política. Então, a partir do momento em que você se declara neutra politicamente, você também passa uma mensagem de que você está disposta a aceitar certas coisas, que é o que eu acho que aconteceu um pouco agora na Copa do Catar.
Então, eu sou neutra politicamente, então vou fechar o olhinho aqui, para essa ditadura, vou fechar o olhinho aqui para essa atrocidade de direitos humanos que a gente vive vivendo. Então, eu acho complicado você... Acho muito importante, tá? Vale falar também, não vou ficar aqui só criticando. Eu acho que a FIFA tem feito avanços enormes. A gente tem um histórico de progresso muito importante da FIFA, da própria CBF, das federações aqui internas, né? Trazendo aqui para o Brasil, mas na UEFA, a própria Conmebol. Toda vez que a gente fala de Libertadores, a gente fala de caso de racismo também. Então, a gente vê aí a Conmebol tentando... às vezes bem, às vezes não tão bem assim, mas tentando fazer alguma coisa, o que eu já acho super válido. Então, a gente tem, sim, um progresso na FIFA. A inclusão do artigo 3º eu acho muito válida, acho que tem que ser comemorada, mas é muito complicado você levantar essa bandeira e você dar esse passo ao mesmo tempo que você escolhe um país como o Catar para realizar uma Copa do Mundo. Então, fica ali um pouco... não sei, acho que desequilibra um pouco a balança. Perfeito. A nossa próxima pergunta seria justamente ainda nesse contexto, né? Quanto às punições e sanções referentes. A gente já viu alguns casos, as punições aos jogadores Shaqiri e Xhaka, por terem comemorado fazendo gol contra a Sérvia, né? Sendo eles da Suíça, que tem uma maioria de imigrantes da Albânia, e tem toda essa relação política. Mas nessa questão mesmo da Alemanha, já citada, sobre a proibição de não usar a bandana não, o bracelete de capitão, né? Falava One Love, que vai muito contra o que você disse, que o que a FIFA tenta sustentar, né? Você acha que isso seria possível nessas sanções, que a FIFA até prometeu de dar sanções de cartão amarelo para o jogador que estivesse portando a braçadeira de capitão e tudo mais, que essas sanções seriam assim compatíveis com o estatuto da própria FIFA aos jogadores e às seleções? Entra um pouco nesse parágrafo 4º aí, né, de que as discriminações podem ser... Ela deixa muito claro que ela pode punir, que ela vai punir, que ela vai reprimir. O que eu acho que a FIFA talvez falte um pouco é de tato. Né? O que eu vou punir, o que eu não vou punir. Mas também a gente precisa falar que essa falta de tato, por muitas vezes, eu pelo menos enxergo assim, é um pouco de omissão mesmo. E não é uma omissão culposa, é uma omissão dolosa, é uma omissão assim, eu vou me omitir, porque a partir do momento em que a gente tem visto, né, em todos os jogos, eu acho... Eu amo Copa do Mundo muito por conta disso, assim, eu só fico prestando atenção nessas coisas. Eu ligo pouco para o resultado de campo, mas a gente tem visto a bandeira da Palestina em quase todos os jogos, né? Até ali pela comunicação de religião e tudo mais. Vamos supor, e a FIFA, por enquanto, disso ainda ela não falou nada. Mas vamos supor que ela fale. Tá, mas então quer dizer que você é contra? Então quer dizer que você é a favor do Estado de Israel? Ou vamos supor que é ao contrário, entra alguém lá com a bandeira de Israel, a FIFA manda tirar, então peraí, então você é só Palestina, a seleção de Israel faz o quê? A gente teve, né, que eu vi, tá? Me corrijam se eu estiver errada, porque eu não consegui ver muita coisa nesses últimos dias, mas de multa efetiva, eu acho que a gente teve uma multa para a seleção da Sérvia, por conta de uma bandeira do Kosovo que apareceu no vestiário. Então, eles colocaram uma bandeira do Kosovo, não, né? Eles colocaram uma bandeira sérvia atacando o Kosovo lá com símbolos nacionalistas sérvios e falando no surrender. Então, eles estão em pé de guerra eterno ali também com o Kosovo, que entra na questão do Shaq e do Shaqiri que você falou, né? Kosovo, Sérvia, e brigando sempre por conta disso, a própria Croácia. Então, teve essa punição da Sérvia por conta dessa bandeira que vazou. Foi uma foto que tiraram do vestiário que estava com essa bandeira, e essa foto acabou circulando, a FIFA foi checar, era isso mesmo, e sempre a Sérvia, eu falo que a Sérvia é a que mais mete o louco, porque
Eurocopa, toda a Copa do Mundo, você vai ver a Sérvia tá lá fazendo alguma coisa, os caras eles têm essa questão nacionalista muito forte, até porque é uma guerra sempre ativa, né? Então ela está sempre vigente. Eu acho que a gente teria muito isso também caso a Rússia estivesse na Copa e caso a Ucrânia também. Então, provavelmente a gente teria, por ser um conflito ativo, a gente teria também mais manifestações nesse sentido. Eu vi que também teve uma multa para a seleção da Croácia, em razão também de xingamentos para o goleiro do Canadá, que é o Borjan, que é, se eu não me engano, ele é sérvio. E aí a Croácia também, que está envolvida no conflito, começou a xingar, porque ali ninguém se gosta, ali ninguém é amigo de ninguém, ali ninguém quer conversa com ninguém. E essa ameaça na Alemanha, né? Eu não vi se essa ameaça na Alemanha chegou a virar multa. Eu acho que a Alemanha recebeu uma multa por os jogadores não irem para a coletiva, mas a respeito da faixa, eu não vi se virou multa mesmo ou não. Agora, a ameaça esportiva, né, que é a questão do cartão amarelo, eu acho bizarra, assim, em todos os sentidos. Eu acho que você... Vou entrar também, tá? Se eu estiver falando demais, gente, vocês me parem, por favor. Mas, assim, eu acho muito complicado você punir um jogador esportivamente por ele se expressar. Então, a partir do momento em que você... E não é um campeonato, e não é assim um cartão amarelo no Campeonato Brasileiro que você tem 38 rodadas, o cara precisa de 3 para ser suspenso. A gente está falando de uma Copa do Mundo e a gente já viu o jogador nosso, inclusive do Brasil, na Copa passada, não jogar semi, não jogar quarta por conta de cartão amarelo e fazer toda a diferença. Então, se jogadora fosse e alguém me falasse, pô, se você se manifestar, a gente vai te punir com o cartão amarelo, eu não faria. Porque eu acho tem gente que pode achar pouco, mas eu acho que para o futebol, dentro do contexto de Copa do Mundo, poucos jogos e muita importância, você arriscar ali, tomar mais um e um vermelho, ou você arriscar no jogo seguinte tomar mais um e perder o próximo jogo, eu acho muito, muito sério, assim. Então, achei bem apelativo até da FIFA, né, esse ponto, assim, achei muito... Foi um jeito ali muito assertivo até, porque todo mundo deixou, todo mundo desistiu, então, querendo ou não, a FIFA conseguiu o que ela queria, mas achei bem apelativo. Mas também queria colocar aqui a questão que eu vi pouca discussão sobre isso, da questão da multa monetária, porque, e explico até o raciocínio, vamos supor, né, que a gente tem aí essas manifestações e essas multas todas. Então, eu não sei em quanto a Sérvia foi multada, também não vi direito o valor em quanto a Croácia foi multada, mas eu acho que a partir do momento em que você tem uma multa financeira, você dá uma limitada, de certa forma. Eu acho que você meio que passa um sarrafo em quem que pode se manifestar e quem não pode. Porque uma multa de, vamos botar aí, sei lá, 200 mil francos suíços, que não é pouca coisa, para a seleção da Alemanha, que tem uma federação muito bem estruturada, que tem uma Bundesliga muito forte, que tem muito patrocínio, que é muito visada, que está em tudo que é Copa, que é campeã do mundo e tudo mais, é uma coisa. A Federação Alemã vai falar, tá bom, passa no débito isso aí, não me enche o saco. Agora, você pegar esse mesmo valor e aplicar para uma federação, por exemplo, vou até falar de um país rico, tá? Até do próprio Canadá, que não é o forte do futebol. Você aplicar para uma seleção do Marrocos, você aplicar até para a própria seleção do Catar, que, tá bom, tem muito dinheiro, o país é muito rico, tem muito dinheiro, mas a federação de futebol não é lá muito forte, é muito mais complicado. Se você está numa federação, e eu não preciso ir longe, tá? O Brasil, a CBF, vai ter dinheiro para pagar, mas a seleção da Argentina mesmo, a AFA não está muito bem de dinheiro. O Chile, se estivesse na Copa, a Federação Chilena também não está muito bem de dinheiro, a Federação do Peru não está muito bem de dinheiro.
A própria Federação do Uruguai também não está gastando dinheiro, né, à torto e à direito. Então, se a gente entrar na questão econômica, da multa econômica, eu acho que até isso você limita. Então, tem seleção que vai falar, tá bom, vou pagar esse preço aí para falar o que eu quero falar. Tem seleção que vai querer, mas não vai poder. Então, olha o nível que a gente chega de você limitar a expressão. Eu não tenho dinheiro para pagar essa multa. Então, infelizmente, eu não vou me posicionar. Então, até a sanção monetária eu acho complicada. Então, a FIFA, repito, a FIFA tem todo o direito de fazer. A gente, trazendo de novo para o cenário nacional, a gente tem isso nos estádios aqui. Qualquer estádio que você vai tentar entrar no Brasil, dependendo mais das arenas e dos grandes estádios, mas dependendo da camisa que você tiver, dependendo do cartaz que você tiver na mão, você não vai entrar. Eu já vi gente ser barrada do meu lado, tanto no Allianz, tanto no Morumbi, em Itaquera, nos estádios aqui em São Paulo, porque estava com cartaz, porque estava com a camiseta escrita alguma coisa um pouco ali a mais e já barraram. Então, a FIFA tem esse direito, mas eu não gosto da sanção esportiva. Ridículo, acho ridículo você sancionar um atleta que está ali, tem todo o direito de fazer aquilo, é a hora em que ele está no holofote, é a hora que ele tem para fazer aquilo. E a sanção monetária, eu também não concordo muito pelo esse ponto que eu trouxe para vocês. Eu acho que você, querendo ou não, você acaba passando uma régua e até, né, também aqui trazendo de novo para o nacional. Um Palmeiras, um Inter, um Atlético Mineiro, um Flamengo, vamos protestar, vamos tomar essa multa. Agora, a realidade do futebol brasileiro não é a Série A, né? Um clube de Série B, de Série C, às vezes vai jogar contra um grande na Copa do Brasil, quer fazer ali algum tipo de protesto, porque sabe que vai estar sendo assistido, ele já vai pensar 20 vezes se ele vai fazer aquele protesto ou não, porque provavelmente ele não vai ter dinheiro para pagar a multa. Então, eu não gosto também da sanção monetária por conta disso. E, assim, quanto a essa questão dos direitos humanos, FIFA e o país sede, uma opção assim, para mitigar que sejam violados direitos humanos no país sede seria uma alternativa a FIFA colocar diretrizes mais incisivas quando ela fizer o hosting agreement com o país sede? Eu acho que sim. Eu acho que é uma possibilidade. Tá? Eu acho que o hosting agreement ele é uma possibilidade. Eu acho que é aquele em guerra anunciada não morre ninguém, né? O combinado não sai caro. Então eu quero isso, você pode me dar isso, vamos sentar, vamos botar tudo isso aqui num acordo, todo mundo assina, todo mundo feliz. Agora, primeiro que a gente periga a passar por situações como a gente passou agora no Catar, porque a gente tinha um acordo, a FIFA tinha um acordo, a sua principal patrocinadora, que é a Budweiser, tinha ali um ok, vai poder vender, e aí você vê um acordo sendo rasgado 2 dias antes, justamente porque o país tem dinheiro para pagar a multa. Então, mas o contrato tem multa, mas eu tenho dinheiro. Pode rescindir. Quanto você quer de multa? Tá aqui. Vai prevalecer a minha vontade. E segundo, que a gente tem justamente essa questão da vontade, essa questão da soberania nacional. O quanto que o Catar estava flexível ou estaria flexível para colocar dentro desse host agreement condições de garantir que nada ia acontecer. Eu, particularmente, sinceramente, não vejo. Eu acho que o Brasil estava. O Brasil passou uma lei geral, fez lá o famoso toma lá da cá do Congresso, que a gente já conhece, para passar a lei, passou, a FIFA atuou, a gente viu na África também teve, porque a África também tem questões, né, de direitos humanos, de comportamento, e a gente viu ali uma Copa super tranquila, né? Agora, eu não vejo o Catar um país flexível
geopoliticamente mesmo falando, até pelas relações que ele tem geopolítica, né, com os outros países, assim, como ele se coloca na geopolítica mundial, vou até fazer o destaque aqui, o Catar é um país que tem tentado ser um fio condutor, então ele tem tentado se colocar no cenário geopolítico como um país de aproximação, que faz aproximação. A gente viu isso na Copa do Mundo, a gente viu isso principalmente na abertura da Copa do Mundo. Então, a gente teve, né? Eu vi pouca gente falando disso também, mas a gente teve na abertura da Copa do Mundo, ainda que muito esvaziada de chefes de Estado mesmo, né? De autoridades. Eu acho que foi a abertura de Copa com menos chefes de Estado, com menos autoridades. Se eu não me engano, foram 13, eu até fui olhar o número, e 13, assim, incluindo a família Al-Thani, que é, né, a família ali que manda no Catar, e o secretário-geral da ONU. Então, a gente não teve ninguém da América Latina, a gente não teve ninguém da Europa, a gente não teve ninguém da América do Norte, a gente não teve dos países de grande economia, dos países fortes no cenário geopolítico, ninguém foi. Mandou ali um representante ou outro, às vezes a própria embaixada local, mas o presidente, o primeiro-ministro, nós não vimos no Catar, e isso é um ponto. Mas a gente teve esse encontro aí bem simbólico entre o Erdogan, né, o presidente da Turquia, e o Al-Sisi, que é o general ali do Egito, que era um encontro que não acontecia desde 2013. São países que não têm relação diplomática ou bem ruins, e o Catar se colocou como fio condutor. Ele se propôs, não foi só um convite de vem aí, né? Todo mundo vai vir, vem vocês também. Não, ele chamou os dois, falou, quero promover este encontro. Então, ainda que o Catar esteja fazendo esse movimento na direção de ser um país um pouco mais aberto, de ser um país um pouco mais de fortalecer um pouco mais as relações diplomáticas, eu não vejo o Catar ainda disposto a abrir mão da soberania nacional, principalmente quando a gente vai falar interna, né, das regras internas, das leis internas, para dobrar para a FIFA e colocar isso, por exemplo, num acordo de que vamos, então, esquecer tudo e vamos fazer aqui do jeito que está todo mundo acostumado. Não vejo. Então, eu acho que a escolha de sede ela tem que passar também por isso. A FIFA tem que saber o tamanho do evento que ela organiza, a quantidade de pessoas que ela envolve, tanto quem vai para o país quanto quem está no país, porque a gente teve muita gente, a questão trabalhista, né, a questão ali, né, dos operários e dos trabalhadores que morreram assim, um número absurdo, até impensável, que a gente parar para pensar aqui que morreu, acho que quase 7, 8 mil pessoas. Então, assim, é uma coisa assombrosa, Então, eu acho que a FIFA tem que saber a responsabilidade dela nisso, ainda que indireta. Então, ela não tem essa responsabilidade direta de mudar as leis de um país, mas ela tem essa responsabilidade indireta de fazer a escolha, porque é ela que escolhe. É ela que escolhe. Então, a partir do momento em que você escolhe onde você vai sediar o seu principal evento, talvez valha pensar um pouco mais e tentar direcionar isso para países que vão justamente, como as meninas bem falaram, serem mais flexíveis para ter esse Hostman Agreement aí muito mais acordado, muito mais que tutele mais mesmo os direitos humanos e a segurança das pessoas que vão estar no evento. E aí, uma outra pergunta seria no sentido da FIFA, né? No caso, você acredita que seria possível dizer que ela teria um papel social a ser exercido, no caso, nesses eventos como a Copa do Mundo, no combate ao racismo, em defesa da comunidade LGBTQIA+, em defesa dos direitos das mulheres e outros? E se sim, você acha que as ações e omissões da entidade nessa Copa do Mundo do Catar especificamente devem ser enxergadas? Qual seria o impacto? Olha,
ainda também, né, juntando também com a pergunta anterior, porque eu acho que são todos temas correlatos. Eu lembro que você começou a pergunta: tem como separar a política do futebol na Copa do Mundo? Não, e não só na Copa do Mundo. E eu trago isso para essa pergunta de agora, porque a FIFA, como bem fala, né, a sua pergunta, é a entidade máxima ali do futebol, ela tem esse papel social. O ponto que eu mais bato toda vez que eu converso com as pessoas sobre isso, nos meus artigos, na minha pesquisa, a minha linha de pesquisa do direito desportivo é justamente essa intersecção com os direitos humanos, com políticas públicas. A gente parou um pouco de tratar o futebol, né? Eu vou me limitar aqui a falar de futebol porque a gente está falando de Copa, mas no esporte em geral tratar o futebol como política pública, porque o esporte e eu não consigo, né, para delírio da galera do direito internacional, o futebol, para mim, e aqui eu falando exclusivamente de futebol, ele é o maior soft power do mundo. Eu não consigo ver nada que tenha o impacto, que tenha a abrangência, que tenha a presença territorial que tem o futebol. Não existe. Vai falar música, tá bom, mas nem todo mundo entende. Filme, tá bom, mas nem todo mundo assiste. Nada, assim, tudo e qualquer coisa cultural que você pegue não tem o impacto e não tem principalmente a presença territorial que tem o futebol em qualquer lugar do mundo. Lugar que não chega água, que você não tem saneamento básico, que não chega malemar comida, que não tem remédio, que não tem nada, não tem luz elétrica. Se você riscar um retângulozinho, botar 2 chinelos ali na forma de gol e soltar uma bola, a pessoa vai saber o que ela tem que fazer. Ela vai saber. Ela vai saber. Você falar futebol, sei o que é. Se você falar qualquer outra coisa, talvez a pessoa pense. E isso vai, e até na questão etária, eu acho que a faixa etária que o futebol ocupa, mais nada ocupa. De tão pequeno a tão velho, né? Até os idosos, assim. Então, a gente passa pela criança ali no comecinho até o final da vida, a pessoa acompanha, a pessoa gosta. Então, eu acho que o futebol ele tem muita força, muita força. E em época de Copa do Mundo, a gente vê mais isso. A gente sente mais isso, por isso que eu amo Copa, eu acho incrível, eu fico olhando lá, arquibancada, as coisas todas, as entrevistas, o pessoal ali que... Agora no Catar, então, mais ainda, porque você tá vendo... A gente trouxe para o holofote questões que mais nada trouxe. A gente o futebol botou uma luz em questões dentro do Catar e até fora. A gente viu muito a questão do Irã, né? O Irã está passando por uma guerra civil praticamente, uma onda de protestos por conta da morte da Masha, né? Que botou ali o Hijab de um jeito errado e foi repreendida pela polícia moral e depois foi morta. E aquilo desencadeou uma onda toda de protesto. E o mundo parou para falar disso porque a seleção iraniana protestou, porque ela não cantou o hino, porque em tudo quanto é canto da seleção iraniana que você via, tinha ali uma bandeira, tinha o nome da marcha, várias camisas. Teve uma torcedora até que foi expulsa do estádio porque estava com a bandeira direito das mulheres, direitos humanos, olhem para o Irã. Então, o futebol tem uma força para mim, assim, para essas questões racial, LGBT, QIA+, todas as outras siglas, e até para a questão econômica, de diferença econômica, de políticas públicas, de intersecção de cultura. O futebol tem uma força, assim, inigualável. Eu realmente... Vocês podem falar, se vocês conseguirem pensar em qualquer outra coisa, e para as pessoas que forem assistir a gente depois, se alguém tiver também, pode falar. Estou disposta a debater, mas é muito difícil me convencer do contrário. Eu realmente não acho que tenha nada comparado ao futebol nesse sentido. E eu fico muito triste porque a dona do produto hoje, que é a FIFA, aparentemente, ela ainda não entendeu. Eu não sei se não entendeu ou se, como eu falei atrás, é uma omissão dolosa.
ela sabe do poder que ela tem, mas ela, muitas vezes, ela simplesmente escolhe não se posicionar, escolhe não fomentar esse poder que o futebol tem. De novo, a FIFA tem excelentes trabalhos sociais, ela tem excelentes trabalhos de levar o futebol para países subdesenvolvidos, para as crianças, questão social, inclusão. A gente tem visto um trabalho incrível, né, com o futebol feminino. Tá lindo de ver o quanto cresceu, o quanto tem crescido. O futebol feminino virando um produto mesmo, como é hoje o futebol masculino. Mas eu ainda acho que falta muito a FIFA, falta muito a CBF também, falta muito, eu vou tomar um puxão de orelha aqui, mas falta muito as federações regionais, falta nós, como operadores do direito esportivo, vocês estudantes, né? Eu também sou estudante ainda, somos todos eternamente, né? Quem está no direito nunca para de estudar. Então, eu acho que falta para todo mundo envolvido. Os próprios jogadores, a gente tem visto várias declarações horríveis de jogadores nesse sentido, né? Ou da gente esperar que faça e eles não fazem, ou de quando fazem é uma atrocidade, assim, de você falar, meu Deus, o que essa pessoa está falando? Então, eu acho que falta muito de todo mundo parar um pouco de olhar o futebol como produto, só dinheiro, que passa muito aqui pela escolha de sede, FIFA, Qatar, Copa do Mundo, e voltar a enxergar o futebol como política pública mesmo, como direito, como questão social, porque o esporte, ele é uma questão social, ele tem que ser tratado assim, ele é uma garantia constitucional que a gente tem, graças, né? Que bom que no Brasil a gente tem, em outros países não. Então a gente tem que lutar por isso. E eu sempre bato muito na tecla que é uma coisa que a gente escuta muito, né? Mas a FIFA é muito igualitária, a FIFA é muito social, a FIFA é a frase que a gente sempre, vocês agora, daqui para frente no direito esportivo, é o que vocês mais vão ouvir. A FIFA tem mais país que a ONU, porque a FIFA tem aí 211, se eu não me engano, e a ONU está com 193 e 2 observadores, que é Santa Fé, né, ali, o Vaticano e a própria Palestina. E a FIFA mesmo acaba reconhecendo seleções de países que não são membros da ONU. E aí eu te falo, tem mais. Mas a ONU foi criada com o propósito, ali depois da Segunda Guerra, de paz. Né? Vamos tentar aqui fazer essas pessoas conversarem e se entenderem. A FIFA nunca teve esse propósito. O propósito da FIFA é outro. O propósito da FIFA é futebol. Portanto, que quando a FIFA tem essa omissão, ela meio que faz a gente lembrar um pouco disso. Eu não estou aqui para resolver essas questões. Eu estou aqui para vocês jogarem bola, façam isso e me encham o menos saco possível. Então, a FIFA tem isso, ela tem essa prerrogativa de não querer se meter, de não se meter nessas coisas, o que eu acho ok, acho que ela está no direito dela, mas muito me entristece, principalmente por conta dessas questões, o tamanho do evento, o tamanho do dinheiro que gera, o tamanho do holofote. A gente tem aí agora, né, toda a questão dos direitos de transmissão de uma Copa do Mundo, quem transmite, quem não transmite, streaming para lá, streaming para cá. A gente nunca viu tanto influenciador em Copa, e stories daqui, TikTok, né, cada dia tem uma rede nova. Eu sou velha para essas coisas, sei, não entendo muito, mas é muita gente assistindo. Então, assim, é muito poder social desperdiçado, tipo, jogado no ralo. Eu fico maluca quando eu vejo, porque eu acho que a gente tinha como fazer muito mais, e eu me incluo, porque eu acho que a gente está dentro da máquina também, e agora vocês, estudando Direito dos Desperdidos, bem-vindo, vocês também estão dentro dessa máquina, e
Então, eu acho que a gente pode fazer muito mais, sim, e eu acho que não tem quem possa mais dentro da nossa, né, aqui do nosso mundo do desportivo do que a FIFA. E é muito triste de ver o quanto esse potencial é desperdiçado, infelizmente. Perfeito. Seguindo a mesma linha, então, que vem sendo debatida sobre a importância do futebol, né? Um famoso treinador italiano já disse, né, que o futebol, dentre as coisas menos importantes, é a mais importante. Só que, às vezes, essa concepção é muito levada ao pé da letra, né? Hoje o futebol ele não é uma coisa menos importante, ele se tornou já a mais importante, já não se enquadra mais nesse nicho das coisas menos importantes. Como você disse, é o poder da política pública e de todas as outras coisas que o futebol proporciona. E isso tem levado, ultimamente, a uma grande profissionalização do futebol em todas as áreas. Até mesmo a gente vê, devido a tragédias, né, os escândalos que aconteceram na FIFA, essa profissionalização virou urgente. E, diante disso, envolvendo a Copa do Mundo, eu venho perguntar se essa escolha da Copa, que muitas vezes tem todas as polêmicas de que são levadas muitas questões de suborno, corrupção, estão por trás disso, deveria ser mais transparente essas escolhas das sedes da Copa do Mundo, ou deveriam ser cobrados também requisitos, além daqueles requisitos de infraestrutura, outros requisitos que pudessem englobar todas as outras nações, culturas diferentes, etc. O que você acha sobre isso e sobre a importância dessa transparência? Olha, é aquele famoso opinião proibida em mais de 50 países, mas sendo tranquila na resposta, acho sim, muito. Eu acho que passa também um pouco pela resposta da questão anterior. Assim, eu acho que a FIFA pode muito mais na questão de compliance, na questão de transparência, na questão financeira também. Eu acho que na comunicação com os países, com as suas federações, com a UEFA, com a Conmebol, eu acho que a gente sente muito isso aqui, às vezes, também com a CBF, né? Eu não tenho nenhum problema, assim, conflitante para falar, porque eu acho que não estou falando nenhum absurdo em falar que a CBF também pode ser mais transparente. Eu acho, inclusive, que a própria instituição sabe disso, a própria instituição tem buscado isso, e eu acho que é um reflexo, né? A gente tem a questão de compliance, LGPD e tudo mais, ao passo que a gente viu essa evolução acontecer no mundo corporativo, é óbvio que isso ia acabar refletindo no futebol também, né? Então, tudo que acontece geralmente no mundo econômico, a gente, e social, né? Claro, a gente vê refletido também no futebol. Então, acho que a FIFA pode mais, acho que a escolha de sede é um dos principais pontos, porque foi justamente na escolha de sede que a gente viu erupir, né? A gente teve aí a erupção de vários escândalos de corrupção da FIFA. Então, a gente teve a própria escolha da África do Sul, a gente teve um burburinho aqui com a escolha pelo Brasil também, teve o FIFA Gate, né? A gente teve eu até estava olhando aqui para falar com vocês, teve uma declaração, acho que do Charles Blazer, que teria aceitado, né, que eles teriam aceitado uma propina de Marrocos para apoiar só a candidatura, não é nem que ganhou, né? Era só para se candidatar ali. Já pagou uma propina e para a Copa de 98, que acaba acontecendo na França, e que depois também ele confirma o recebimento da propina para a Copa da África em 2010. A gente tem aquele FIFA Gate enorme que muito nome brasileiro ainda envolvido, então a gente teve José Maria Marim, Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, as figurinhas carimbadas todas foram presas, inclusive, né, afastadas do futebol. Quem não está preso foi afastado lifetime, né, por dentro determinado aí do futebol. Que bom, né? Eu acho que tem que ter essa punição exemplar para que
as pessoas tenham medo de fazer de novo, ainda que a gente sabe que às vezes não é bem assim que as coisas funcionam. Mas eu acho que a escolha de sede, como ela trata desse holofote de Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é o principal produto do futebol hoje. A gente tem a Champions League aí, né, cada vez mais forte, cada vez mais vista, mais transmitida, com mais jogadores. Então, a gente tem todas as nacionalidades quase, né, jogando aí pelo menos uma ou duas partidas de jogadores do mundo inteiro jogando a Champions League. Você tem a própria Conmebol Libertadores, é gigantesca, passa também no mundo inteiro. Todo mundo quer ver o futebol sul-americano, principalmente o futebol brasileiro, que é onde saem, né, as nossas joias. Mas, então, a Copa do Mundo, por ela ter esse holofote, que é uma coisa que a gente acaba olhando às vezes também, né? A gente acaba tendo que lidar com isso também na questão dos Jogos Olímpicos, porque se a gente parar aqui para olhar a história, a gente não teve Copa do Mundo nas duas edições que seriam ali no meio da Segunda Guerra Mundial. A gente teve uns Jogos Olímpicos sediado pela Alemanha no meio daquele contexto, até ali numa tentativa de mostrar, tipo, olha só como nós somos bons, como nós somos superiores. Então, você tem esse uso político desses eventos esportivos claramente ao redor da história. Várias escolhas de sede, inclusive, passaram por essa questão política de aonde está o dinheiro ou aonde está a questão política, então vamos trazer para cá. E o Catar, para mim, nada mais é do que isso. Assim, é um país que tinha dinheiro, que tem dinheiro, muito dinheiro. A FIFA vai ter que começar a lidar com isso, porque o mundo está vivendo aí uma certa crise. Então, eu não consigo hoje olhar aqui para a gente na América Latina e ver algum país com dinheiro suficiente para falar, para bancar uma Copa do Mundo ou umas Olimpíadas, para falar, não, pode vir que eu mato no peito. A gente teve os Estados Unidos segregando, né? Então, Estados Unidos, Canadá e México, acho que é a primeira vez que a gente vai ter 3 países, né? Até ali, porque ajuda também na divisão dos custos. Agora, a gente teve um burburinho agora na Copa do Catar, que a Arábia Saudita já entrou como candidata, porque também é um país muito rico, mas também é uma ditadura sanguinária, violenta, que atropela os direitos humanos todo santo dia. Mas é aquela questão, tem dinheiro para pagar, tem dinheiro para bancar uma Copa do Mundo. Eu acho que vai ficar cada vez mais complicado para a FIFA lidar com essas questões de escolha de sede, porque muitos dos países que, digamos, todos os países têm problemas, tá? É óbvio, a gente não, é muito difícil a gente olhar para um país e falar, não, esse aqui é bonzinho. Não existe, não tem mais bobo no futebol, não tem bonzinho na geopolítica. Nunca teve, nunca vai ter. Isso é um sonho, mas nunca vai acontecer. Então, para onde quer que a gente olhe no globo, a gente vai ter país que já entrou em conflito com o outro, que já mandou uma bomba na cabeça do amiguinho, que já brigou, que já colonizou, que já roubou bem, que já acabou com o país e saiu fora. Então, a gente sempre vai ter essas questões. Mas tem países que muito mais. O Catar era um deles. Como a Arábia Saudita, na minha visão, também é. Eu acho muito mais grave a gente fazer uma Copa no Catar e uma Copa na Arábia Saudita, a partir do momento em que a gente tem visto o mundo inteiro caminhar para um sentido de vamos tentar garantir mais direitos humanos, vamos tentar olhar para a questão climática, vamos tentar olhar aqui para a consolidação de democracias. E aí você faz completamente o movimento contrário do mundo e escolhe como sede países como o Catar e a Arábia Saudita, que ainda não aconteceu, mas eu vou dar aqui já meu pitaco, tá? A hora que acontecer, vocês lembrem de mim, porque eu não acho nenhum absurdo. A partir do momento que a gente teve o Catar, a Arábia Saudita, tendo o dinheiro que tem, não duvido que seja a próxima escolha. Não duvido. Então, eu acho que a FIFA vai começar a ficar cada vez mais em saia justa aí nessa questão de escolha de sede e vai precisar
fazer sempre a opção do que ela está, de qual preço ela mesma está disposta a pagar, ainda que seja ela que esteja recebendo, se a gente for entrar nessa questão da propina, né? Porque tem, né? A gente sabe que tem, já saiu que tem. Acho difícil a gente falar que isso continua tendo ou não, mas fica aí a questão. Mas o processo vai ter que ser mais transparente, vai começar a ter cada vez mais pressão nacional, não, né? Mais pressão mundial em cima disso, porque as outras, como a gente teve uma Copa esvaziada de políticos, de autoridades, a gente, quando essas escolhas acontecerem, a gente vai ver manifestação de outros países sendo contra. Então, eu acho que a FIFA vai ter que tornar o processo mais transparente, fazer e escolher. E fazer a escolha, eu acho que vai ter que fazer e vai ter que bancar como bancou a do Catar. Eu acho que para a FIFA ela botou ali na balança. Vai valer a pena eu ter que lidar aqui com a crítica por quanto eu vou ganhar de dinheiro ou por quanto essa Copa do Mundo vai movimentar? Eu acho que a FIFA, em um belo momento, chegou à conclusão que sim, e estamos aí vivendo a Copa no Catar. Pode ser que com a Arábia Saudita ela faça essa mesma conclusão. Vai valer a pena? Vai causar um baita de um burburinho, mas em contraponto, isso. Então, acho que a gente vai ter muito mais polêmica aí na questão de escolha de sede. Precisa ser mais transparente, como tudo, como o próprio futebol em si, né? Nos clubes, dentro dos clubes, dentro das federações, dentro da própria CBF, né? Trazendo aqui de novo para o Brasil. Mas é um caminho longo, árduo e que nem todo mundo está disposto. Quando a gente fala em compliance dentro de clube de futebol, não precisa nem ir para a FIFA. Dentro dos próprios clubes já dói. A gente vê na cara das pessoas que dói falar em compliance, que dói falar em responsabilidade fiscal, em responsabilidade trabalhista, em responsabilidade social. Dói, incomoda. Porque foi muitos anos e anos do futebol deixando essas questões de lado. Então, para agora, isso começar a virar regra. Então, tem que começar a ajustar. Eu acho que com o jurídico, né, com o direito desportivo, a gente consegue regulamentar, a gente consegue incentivar, a gente consegue dar a ferramenta e obrigar mesmo. Tem que obrigar, não tem outro jeito. A gente sabe que ninguém um belo dia acorda e fala, olha, vou colocar um processo de compliance dentro do meu clube de futebol. Ninguém vai fazer isso. Então, você precisa obrigar esse dirigente, você precisa obrigar aquela diretoria. Então, mas é aquela obrigação que também pode vir da FIFA. Então, pode vir da FIFA, né, descendo aqui, né, na cascata, FIFA, CBF, federações. Então, seria muito bom que a FIFA, ainda mais, ela já tem se voltado para isso, mas que ela cada vez mais se torne transparente, abrace de vez o compliance e comece a obrigar mesmo numa cascata aí as pessoas, né, o futebol como um todo a girar nesse sentido. E, assim, a partir daquilo que você falou, do poder social que o futebol tem, e esse impacto que ele pode causar na sociedade como um todo, qual seria o maior legado dessa Copa do Catar agora e também dessa Copa para o direito esportivo? Olha, é uma pergunta complexa, eu acho, assim, de responder, porque eu tenho ainda uma opinião eu tenho a opinião muito clara para mim de que a escolha do Catar foi uma péssima escolha. Assim como só passar assim no meu ouvido a Arábia Saudita já me deu aflição, assim, me preocupou bastante quando esse burburinho saiu, até porque a Arábia Saudita estava ali, né? Estava na Copa e a galera estava ali, os governantes estavam ali. A gente viu, inclusive, o Catar, o Al Thani comemorando com a bandeira da Arábia Saudita, assim, dois países que não se dão, nunca se deram, sabe? Nunca se gostaram,
E quando a Arábia Saudita ganhou da Argentina, ele estava lá levantando a bandeirinha da Arábia Saudita, coisas que só a Copa do Mundo faz pela gente, esse tipo de coisa. Mas eu acho que tem um lado bom também, que a gente tem que trazer, que não acho que tenha que ser visto como legado, mas, de novo, né, o poder social do futebol, o holofote do futebol, o holofote de uma Copa do Mundo, levantou questões, até principalmente para o próprio Catar, muito relevantes. A inserção das mulheres no estádio, das mulheres no futebol, a questão cultural, a questão do Irã, eu acho que recebeu um holofote que, assim, sinceramente, eu não tinha visto na mídia e eu estou acompanhando isso já há muito tempo, porque é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu estudo, então eu não vi mesmo tanto poder midiático na questão do Irã, como eu vi agora na Copa. A própria questão da Palestina voltou com muita força, porque é uma questão que é um conflito ativo também, que a gente tem há sei lá quantos milhões de anos, mas que as pessoas esquecem, porque você não está ali, não está vivendo aquilo, você não está tomando bomba na cabeça, então ninguém vai ficar falando disso o tempo inteiro, a gente acaba vendo quando cai uma bomba ali, quando cai uma bomba lá, mas com a questão da Copa voltou também para o cenário geopolítico, voltou para a discussão, voltou para os jornais, porque toda hora a gente vê uma bandeira e aquilo fica, querendo ou não, na cabeça. A gente tem, né, de novo, a questão ali do Shaqiri, a seleção da Sérvia, que sempre faz uma bagunça, então todo mundo vai olhar, vai falar, pô, mas por que eles não se gostam? Mas o que é Kosovo? Qual que é a questão do Kosovo? Mas por que eles não se dão? Por que a Croácia não se dá com a Sérvia? Levanta questões, e principalmente o Catar, né? Levanta questões para dentro do Catar, da gente conhecer um país que é, querendo ou não, fechado, que tem ali uma certa limitação, que não é um polo turístico dos mais procurados, ainda que tenha, né, esteja tentando cada vez mais fazer isso, porque também não vai viver de gás e petróleo para sempre. Então, a gente tem, né, os países ali naquele entorno se voltando para o turismo para tentar diversificar um pouco ali da economia deles. Então, eu acho, e aí, voltando ao meu pesadelo, uma Copa na Arábia Saudita é terrível, mas não deixa de ter o lado de levar o holofote, de levar a questão, de mostrar a realidade daquele país, os problemas daquele país, a própria degradação, né, dos direitos humanos que o país faz. Então, não concordo, não acho uma escolha acertada, acho que o legado tem que ser: olha o erro que a gente fez, duvido que vai ser esse, tá? Assim, claramente, honestamente falando com vocês, duvido que alguém ali vai botar a mão na consciência e falar, putz, não valeu a pena chancelar, porque eu acho que a partir do momento em que você escolhe como sede um país, você chancela aquele país, você fala, pô, aquele país tá ok. E não tá ok. O Catar não tá ok, a Arábia Saudita não tá ok, o Irã não tá ok. Dá para citar aqui uma lista imensa de países que não estão ok para receber uma Copa do Mundo, que não estão ok para receber um evento esportivo dessa amplitude, dessa importância, pelas questões sociais, pelas questões de direitos humanos. Então, não acho que vai sair legado social disso, a não ser o holofote momentâneo que a gente teve no Catar agora. Então, eu acho que vale pelo holofote momentâneo, mas eu acho ainda um valor muito baixo perto da chancela que você dá. Então, na minha balança, pelo menos, o holofote momentâneo com a chancela FIFA é uma balança que a chancela FIFA é muito maior do que o holofote momentâneo. Daqui 3 semanas, quando a Copa acabar, ninguém mais vai estar falando dos problemas do Catar, mas todo mundo vai lembrar que teve uma Copa lá. Então, eu acho que isso pesa muito. Então, ao meu ver, o que fica para o direito desportivo é que nós, como operadores do direito desportivo, a gente tente, de alguma forma, coibir ou limitar essa normalização
da supressão dos direitos humanos dentro do futebol. Não acho legal que a gente tenha proibido os protestos, proibido as manifestações, e eu acho que o direito desportivo tem mecanismo para isso, a gente pode regulamentar, você pode, inclusive, ter sanções para quando a coisa passa do limite, porque eu entendo, por exemplo, a FIFA na questão... a gente teve, né, Estados Unidos e Irã, são 2 países que se odeiam, são 2 países que vivem em conflito, que nunca se gostaram, nunca se deram, que têm tensão, que estão em tensão já há muitos anos, crescente, inclusive, né? A questão nuclear entre Irã e Estados Unidos é muito complicada. E eu concordo que talvez você tenha que aparar arestas, porque você também não sabe o quanto esse conflito vai gerar, o quanto o confronto entre esses 2 países dentro de campo vai incitar conflitos fora dali. Então, a gente teve, por exemplo, agora Marrocos e Espanha, tem muito marroquino na Espanha, a gente teve briga, a gente teve relato de pancadaria, a gente teve relato de espanhóis deixando porcos e javalis na casa de marroquinos, em bairros marroquinos. Imagina um jogo de futebol numa Copa do Mundo entre Israel e Palestina. Imagina o caos que isso não ia virar. Então, eu também acho que a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Então, eu posso sancionar quando passar do limite, eu posso ter uma multa aqui quando o negócio sair um pouco. A questão sérvia, que é uma questão nacionalista repressora também de direitos humanos, você pode... Eu acho que a FIFA tem esses mecanismos e a gente, como direito desportivo, também. Eu acho que a gente tem como sentar e olhar para essas questões de um jeito responsável e usar o direito, usar a legislação, usar a regulamentação do futebol de um jeito socialmente inteligente, em que você não é omisso a ponto de ignorar o poder social, o soft power que o futebol mas que você também não é irresponsável, né? Que você não é inconsequente. Você também não vai... O negócio está pegando fogo, você não vai lá com o futebol e vai lá jogar gasolina. Você consegue aparar, você consegue regulamentar, você consegue fazer com que as questões sociais, as questões dos direitos humanos, os protestos, as manifestações super válidas, e como o mundo encara o futebol, tirar um pouco essa coisa do produto e trazer mais para o social, trazer mais para a pessoa do atleta, que é uma coisa que a gente também não tem feito mais. Hoje o jogador de futebol ele é só uma mercadoria, ele vale X. Agora, como ele é formado, qual o lapso de formação social e de formação educacional que esse jogador tem, quais as questões sociais que o futebol tem, o quanto de política pública você pode botar no futebol, você tem dentro dos países, o quanto o futebol pode te ajudar a resolver problemas sociais, porque para mim, o futebol hoje, a gente fala, né, os remédios constitucionais, o futebol hoje é um dos maiores remédios sociais e ninguém olha para isso direito, ninguém pega isso e fala, não, então tá bom, então vamos fazer. Tem muita gente boa nisso, tá? Eu tenho muitos amigos envolvidos nisso, que trabalham em secretaria de esporte, que trabalham no governo, nas pastas esportivas, que estão na gestão pública do esporte, mas falta muito. Espero que vocês que estão vindo agora venham com esse olhar, venham com essas propostas, coisa nova, com olhares novos, e o legado, para mim, tem que ser esse. Eu acho que a gente nunca teve uma Copa tão social, com tantas questões sociais, com tanto alarde para os direitos humanos. A gente também nunca teve um mundo tão voltado para isso, não só no futebol, não só no esporte. Eu acho que é uma questão urgente, eu acho que a questão climática, a questão dos direitos humanos é o que mais é pauta em toda reunião de G20, de G8, de G300, em qualquer reunião que a gente tem aí de diplomacia, são as 2 questões principais, direitos humanos e questão climática. E o futebol, como ele é um reflexo social, ele também não pode ficar fora disso. Então, para mim, o legado principal que a FIFA tem que ter, tem que fazer virar legado, é essa discussão.
ainda que ela vá se passar por hipócrita em algum momento e escolher uma Arábia Saudita como sede de Copa. Mas ela tem que também botar o holofote dela, ela tem que fazer valer as questões sociais, sim, tem que dar espaço. E para o direito desportivo, eu acho que a gente tem que ter mais conversas como essa que a gente está tendo agora, muito em sala de aula, nas salas de reunião também, porque a gente fala, né? O pessoal da academia tá discutindo o futebol como política pública, mas a galera do negócio quer saber em quanto ele vai ganhar vendendo um jogador. E a gente tem que levar também para a mesa de negócio as questões sociais, sim. Então, para mim, o legado do direito desportivo é voltar a olhar o futebol como uma questão social. Eu acho que a gente esqueceu um pouco disso, tem esquecido e urgentemente precisa voltar, porque, como a gente tem visto no mundo, quando a gente não olha para essas questões sociais, elas começam a emergir de alguma forma. Ou é em conflito, ou é em guerra, que a gente viu aí agora, né, Rússia, Ucrânia e várias outras aí pelo mundo. Então, a questão social ela vai emergir de alguma forma. Vai da gente, a partir de agora, se vai emergir bem ou se vai emergir como problema. E se emergir como um problema, como já está emergindo, a gente tem vários problemas sociais no futebol hoje, a gente vai ter que lidar com eles. Então, olhando pelo um olhar mais preventivo, que seja o legado da Copa, que a gente comece a olhar para as questões sociais do futebol agora, enquanto ainda dá tempo, para que elas não venham depois como problemas enormes, para a gente ter que aí sim sentar e resolver na urgência. Então, eu acho que, para mim, o legado, não sei se vai ser, mas teria que ser esse. Muito obrigada, Juliana, por todas as explicações, foi realmente muito interessante. E obrigada por ter aceitado o convite. Acredito que todo mundo que está assistindo vai também gostar, tanto quanto a gente gostou. Você falar um pouquinho de direitos humanos na Copa do Mundo do Catar realmente é muito importante. Obrigada. Não, eu que agradeço. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. Espero que a gente consiga conversar mais vezes. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição aí para tudo quanto é assunto. Me perdoem se eu falei demais, porque eu me empolgo às vezes. É um assunto que eu gosto bastante, mas espero que tenha sido válido. Espero que quem assista a gente consiga também absorver alguma coisa ou outra. E eu sempre falo que a gente tem muito ainda que debater no futebol, a gente ainda tem muito que conversar no direito desportivo, mas se ao final de uma conversa como essa surgir uma ou outra ideia ou alguém que se interesse um pouco a mais pela questão, já está muito válido, está muito pago. Então, espero que pelo menos isso a gente tenha conseguido fazer, com que alguém tenha pensado aí em alguma coisa legal para frente ou tenha se interessado um pouco mais pela matéria. Reforço meu agradecimento aqui também pela disponibilidade, pelas informações nesse debate que é extremamente relevante. Espero que realmente aconteça isso daí, seja relevante para todo mundo que está assistindo também. Obrigada, obrigada a você. Foi muito bom ouvir você falar e explicar tão bem. Muito obrigada mesmo. Não, eu que agradeço. Obrigada, vocês foram ótimos. Me deem feedbacks, se possível, da galera aí que gostar, que assistir. E se alguém também, assim, né, a gente não sei se a gente vai ter espaço para isso, mas se surgir alguma outra pergunta aí para vocês também, a gente conversa depois. Estou super à disposição. Pronto. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau.